Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer uma listinha das maiores decepções literárias que eu tive nesse ano de 2022. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Pois é, gente, decidi trazer esse vídeo falando das minhas decepções literárias. Esse já é o segundo ano, né, que eu faço vídeo assim, falando dos livros que eu li e não gostei, mas também vai ter o vídeo com os meus livros favoritos. Esse ano eu decidi dividir, né, fazendo o primeiro semestre com os meus livros favoritos do primeiro semestre e agora, nesse semestre, eu vou trazer apenas os livros que eu li nesses meses, né, pra não misturar e também porque seria difícil pra eu escolher entre Prenda-me, né, que foi o meu favorito do primeiro semestre e o meu favorito desse semestre, que eu não vou dizer ainda, aguarde pro vídeo, né. E também vou trazer outros vídeos, vou trazer falando sobre as minhas ressacas literárias, né, quais foram os livros que me deixaram de ressaca literária nesse ano. E tô pensando também em trazer com as minhas séries e filmes favoritos do ano. Então vamos ter vários vídeos falando de favoritos, falando também de decepção, é só esse, né, mas vamos ter também. Bom, esse vídeo eu vou falar pra vocês os livros que eu li e que eu não gostei tanto e que eu estava assim com a expectativa altíssima, né? Então são livros que me decepcionaram, não são livros ruins, certo? São livros que eu tava esperando que fosse uma coisa e não era. São livros que eu tava esperando que fosse maravilhoso e não foi tão bom assim pra mim, né? Então não são livros ruins, desde já aviso aqui, são livros ótimos, inclusive tem livros que são de autoras que eu amo, mas que infelizmente me decepcionaram e acontece, gente. Às vezes um livro que é bom pra mim não é bom pra você, e eu já falei sobre isso, né, também em outros vídeos. Acontece muito de você ler um livro e amar e você indicar pra um amigo seu e esse amigo não amar o livro. Você fica um pouquinho decepcionado? Fica, mas é normal, acontece. Pode acontecer com qualquer um, de você ler um livro, que nem aconteceu comigo, né, que eu li um livro hypadíssimo e não gostei do livro, tanto que abandonei, e ele tá aqui nessa lista. É assim, gente. Gosto literário é diferente, cada um tem o seu. Às vezes acontece de a gente encontrar pessoas que têm o mesmo gosto da gente, né? Mas mesmo assim, nem sempre vai dar certo, nem sempre é 100%. Chega de enrolação e vamos para essa listinha, né? Vou falar aqui para vocês o primeiro livro que eu esperava que fosse uma coisa e ele não foi, então acabei me decepcionando com ele. Que foi Uma Tentação Perigosa. Sim, esse é o primeiro livro da lista e foi o primeiro livro que eu li esse ano que me decepcionou. Por que que esse livro me decepcionou? É um livro ruim? Não, gente, o livro é ótimo. A história de amor aqui da Meredith, acho que é assim que chama o nome dela, Meredith, não é Meredith, da Meredith e do protagonista, que eu não vou nem arriscar chamar o nome. Tem resenha certa aqui no canal desse livro. Então eu falei todos os detalhes, por que que eu não gostei tanto assim dele, né? Por que que me decepcionou. Mas a história de amor aqui dos personagens é ótimo. Se o livro fosse independente ou se fosse um spin-off da série das 4 Estações do Amor, eu teria amado o livro. Mas o grande problema desse livro é ele fazer parte da série dos Ravenyls. Gente, não temos nenhum Ravenyl aqui como protagonista. E aí ficou aquela coisa, não vai ter protagonista Ravenyl, mas eles vão aparecer no livro. Os únicos Ravenyls que apareceram nesse livro foi a Phoebe, que não é uma Ravenyl apenas porque ela se casou com um Ravenyl, né? A doutora Garrett, que também não é uma Ravenyl, né? Também é Ravenyl porque se casou com um Ravenyl, que é o Ita, que nem o nome Ravenyl não usa, porque ele é um filho bastardo. Ou seja, não fez o menor sentido, gente. E aí, por isso que esse livro foi a minha maior decepção. Eu acho que dava para a autora ter colocado aqui pelo menos o protagonista como um filho bastardo ali do Conde Ravenyl, né, já que já tinha um Ita ali, podia aparecer mais um, não tinha problema. Tinha convencido a gente, né, leitor, mas não convenceu, não tinha como a gente passar um pano, né, para um livro que não tem nada a ver com uma série. Para mim, a série finalizou no 6º livro, que como eu até queria colocar na resenha, mas não pude colocar porque apareceu esse 7º livro. No 6º livro, a autora tinha finalizado com chave de ouro, o livro foi perfeito, mas esse livro aqui, fazendo parte da série dos Ravenyls, gente, não tem como aceitar. Sinceramente, não dá. E aí, também, se ele fosse um livro separado ali dos Ravenyls, né, fosse um livro independente, um livro único, ou até mesmo um spin-off da série das 4 Estações do Amor, mesmo assim, o final deixou a desejar um pouco. Por quê? Porque eu até falei também isso na resenha. Acho que a autora jogou muito o final, ela queria... A minha sensação foi que ela tava com pressa pra finalizar esse livro, e aí ela disse, vamos finalizar logo isso de uma vez, e escreveu de todo jeito. Então, o final não é bom.
O final é mais ou menos, mas o livro não é de todo ruim, certo? O livro tem pontos positivos, tem coisa aqui que eu amo, mas ele tem esses dois defeitinhos que me incomodou bastante, porque a minha expectativa estava muito alta para ler esse livro. Então foi minha primeira decepção literária do ano. Minha segunda decepção literária desse ano vem de uma autora que eu amo, que tudo que ela escreve, sério, eu até digo isso, que se a Karina Risse lançar a lista de compra dela, eu vou amar. Mas, infelizmente, Indomada não foi tudo o que eu esperava. Pra quem assistiu a resenha, né, tem o vídeo aqui da resenha da série, Perdida, né, eu falei das minhas expectativas pra esse livro aqui. E, infelizmente, nenhuma delas foi alcançada. Mas a culpa é minha, porque quem gerou a expectativa fui eu, né? A autora não era obrigada a suprir minhas expectativas, né? Tá tudo bem. Mas tem defeitos aqui, tem problemas, não é defeito, tem coisas aqui, melhor dizendo, que eu não gostei. Como, por exemplo, eu falei também tudo detalhado no livro, na resenha que eu fiz do livro, né, tem aqui no canal. O que eu não gostei nesse livro, primeiro que a Sofia e o Ian são protagonistas. Isso eu já não gostei, porque para mim o final feliz deles foi lá no livro Destinado. Tanto é que no livro 4, que é da Elisa e do Lucas, e no livro 5, que é da Valentina e do Leon, eles aparecem apenas como coadjuvante, né? Eles são citados ali porque a história se passa no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Mas eles não têm mais histórias. Eu acho que a história deles já estava saturada ali, e Destinado fechou com chave de ouro, amei, e pronto, devia ter ficado ali. Aqui nesse livro, para a autora ter a história deles para contar, o que é que ela teve que fazer? Teve que desfazer o final feliz deles, né? Então ficou aquela coisa que decepcionou a gente que era fã da série, né? Que é fã da série, eu continuo fã da série. Deu aquela decepcionada. Como assim? O nosso casal favorito não tá bem, então brigados. Não, isso deu uma decepcionada, né? A segunda coisa foi que, pra ter espaço, porque o livro é gigante, como vocês podem ver, pra ter espaço pra história de Ian e Sofia, eu acho que a Karina deixou a história da Ana Lu, que é a outra filha da Sofia aqui, muito jogada. Então a gente tem a história do Ian e da Sofia, tem a história das duas filhas da Sofia e do Ian, né, que é a Nina e a Ana Lu, e a única história que foi ótima, pelo menos que eu achei ótima, foi a da Nina e do Samuel. A da Ana Lu, eu não vou dizer o nome do protagonista, eu acho que talvez eu dei spoiler se eu falar o nome do protagonista, mas na resenha eu falei. A da Ana Lu e do par romântico dela ficou meio que sem final. E aí isso também me decepcionou. Outra coisa é que tem muitos, mas muitos personagens aqui. A Karina Risse trouxe todos os personagens da época do Ian e da Sofia, né, das histórias lá dos primeiros livros, e trouxe personagens novos. Gente, isso deu uma confusão que no começo eu tava mais perdida do que o meme da Sônia Abrão. O que é que tá acontecendo aqui? Sério, fiquei bem perdida. Então, esses são os detalhes que me fizeram, não são defeitos, teve gente que leu e não percebeu isso, mas teve gente que leu e percebeu, como eu, né? Então, não são defeitos, são problemas que eu vi, né, e que atrapalhou a minha leitura, e que atrapalhou que eu gostasse tanto do livro, que ele fosse, sim, um dos meus favoritos. E eu tava esperando que esse livro entrasse na minha lista de favoritos do ano, e não é. Se eu não me engano, no ranking lá de livros da Karina Risse, que eu também já fiz, ranqueei todos os livros da Karina Risse que eu li, se eu não me engano, ele fica nos últimos lugares, porque não é um dos meus livros favoritos da autora. O terceiro lugar dessa listinha, e eu acho que aqui é o livro que eu menos gostei esse ano. Acho que se eu fosse colocar por ordem do que eu mais gostei para o que eu menos gostei, esse daqui seria o que eu menos gostei. Mas eu tô fazendo a listinha aqui por ordem de leitura, certo? Na ordem que eu fui lendo. Mas se eu fosse fazer essa listinha nessa ordem, esse daqui seria o top 1, porque eu odiei esse livro. Gente, eu não consegui finalizar, para vocês terem noção de como eu não gostei dele. Também fiz um vídeo falando do livro aqui no canal, explicando por que eu não gostei. E eu vou dar um resumozinho aqui para vocês. O principal motivo é que eu não consegui me apegar aos personagens. Eles tinham muitos problemas, certo? E até aí tudo bem, mas eu não consegui torcer por eles. Eu acho que quando os personagens eles têm muitos problemas, mas você consegue se apegar a eles, consegue torcer por eles, o livro, a leitura flui, mas não foi esse caso comigo em Daisy Jones. Pelo contrário, eu só conseguia ter raiva deles, né? Principalmente da Daisy. A Daisy eu achei ela muito egoísta, muito mimada. Não gostei da personagem, é a personagem principal, né? Até o nome do livro é o nome dela, então acho que por isso que eu não consegui finalizar o livro. Eu li até metade, ainda fiz algumas marcações, mas era assim, me esforçando muito pra finalizar. E aí eu vi que não tava valendo a pena. Eu tinha tantos livros ótimos pra ler, ia estar me forçando a ler um livro só por causa do hype, só porque todo mundo amou. E no início eu fiquei me sentindo culpada. Gente, como assim? Um livro amado? Todo mundo amou esse livro e eu não consigo ler. Mas não funcionou pra mim. Eu entendi isso e abandonei a leitura.
leitura, fui ler os livros que eu realmente queria ler, porque, sério, eu tava me esforçando muito e não tava funcionando. Acho que é o pior livro que eu li esse ano, assim, o livro que eu menos gostei. Não é o pior livro, gente, calma, não é um livro ruim, tanto é que eu digo. É um livro maravilhoso. Eu entendo o hype do livro, porque a autora aqui, a Taylor, ela foi muito criativa. Gente, ela criou uma banda do zero, ela deu nome à banda, ela criou turnê, ela criou músicas, então o livro é incrível. A escrita da autora é maravilhosa, ele só não funcionou pra mim. E ainda mais, é narrado em forma de documentário, então é um livro diferente. Muita gente amou, acho que por essa questão, mas acho que essa foi uma das questões que me fizeram não amar tanto o livro, o formato de documentário. Teve gente que disse que conseguia ver a banda como se ela fosse de verdade, como se ela realmente existisse. Já pra mim, isso não aconteceu. Eu não conseguia ver a banda como se ela tivesse existido. Então, foi como eu disse, eu não me apeguei aos personagens, não senti empatia por eles, então não tinha como eu gostar do livro. Mas o livro eu entendo todo o hype dele, porque ele realmente é muito bom, assim, na questão da criatividade da autora, na questão dos personagens, da construção deles. Então não é um livro ruim, certo? Só não funcionou pra mim. O quarto livro dessa listinha, também, como eu disse, é por ordem de leitura, né? É Se Beber Não Ligue. Eu não gostei desse livro. Esse livro, eu comprei ele, eu não lembro quando, mas ele tava há muito tempo na minha estante. E aí, esse ano, eu decidi desencarar alguns livros, né? Como Aliança de Casamento. E aí eu disse, vou dar uma chance pra esse livro aqui, porque eu já vi muita gente falando bem dele, né? Mas eu tava esperando uma comédia romântica, né? Um livro divertido, coração quentinho, uma coisa assim nesse tipo. E não foi isso que eu encontrei. Eu até falei isso quando eu falei do livro. Eu acho que, se eu não me engano, eu não fiz resenha, mas eu falei dele nos vídeos que eu faço, fazendo o resumo das minhas leituras, né? De 2 em 2 meses eu faço esse vídeo. E aí eu acho que eu acabei falando dele em um desses vídeos, que eu tava esperando uma comédia romântica, coração quentinho, e eu encontrei mais uns 50 tons de cinzas, porque é basicamente isso. Sem falar que os personagens, eles ficam juntos assim do nada, simplesmente acontece com a ligação, eles se reencontram e pronto, eles não se separam mais, é amor pra vida toda. E tudo bem, eu gosto do amor à primeira vista, né, e até não é amor à primeira vista, eles já se conhecem desde a adolescência, já tinha ali, eu não lembro qual dos dois que gostava do outro, não sei se era ela que gostava dele, ou era o personagem que gostava da mocinha, não sei, mas eu sei que já tinha tido ali um sentimento por parte de um deles, se eu não me engano era a mocinha, e aí ela liga pra até passar isso na cara dele, pra brigar e tal, pra descontar a raiva que ela tinha dele. E aí, nessa ligação, eles acabam se reencontrando, né? Acabam se encontrando, reacendendo, né, a paixão que eles tinham pelo outro. Só que não me convenceu, esse amor do passado que reacendeu, não me convenceu. E, como eu disse, eu achei que teve mais hot do que o que precisava ter e partiu mais pro lado de 50 tons de cinza do que pro lado da comédia romântica, né? E por o título eu achei que seria uma comédia romântica. Então foi por isso que eu não gostei do livro, mas foi mais culpa minha, né? Eu que tava esperando uma coisa e veio outra, a culpa não é da autora, a autora escreve o que ela quer, né? Eu foi que criei expectativas erradas e tá tudo bem. E a última decepção literária do ano é Paixão ao Entardecer, o último livro da série dos Hathaway. Também fiz a resenha dele aqui, expliquei por que eu não gostei tanto dele e vou dar um resumo pra vocês. Acontece que nesse livro a gente vai acompanhar a história de Beatrix Hathaway e do Christoph, que é um capitão. Christoph, ele está na batalha, né? Está em uma guerra. Ele está cortejando a Prudence, que é a melhor amiga da Beatrix. Só que a Prudence é uma moça mais fútil, né? Então ele começa a mandar cartas falando da situação da guerra e ela começa a perder o interesse. Ele também é esse tipo de pessoa, então no início eles combinavam bem, né? Christoph e Prudence, porque ele também era uma pessoa superficial, fútil, mas a guerra mudou o Christoph. E quando a Beatrix lê a carta dele, ela fica com pena daquele soldado que tá ali na guerra, vendo morte, vendo tragédia. Ela se oferece para responder a carta porque a Prudence não quer responder. Bom, nessa troca de cartas, eles acabam se aproximando. E enquanto tá nessa troca de cartas, tá tudo muito romântico, tudo muito fofo, eu amei. O problema é quando o romance passa pra realidade, né? Ali quando eles se encontram. Porque o Christoph, ele volta da guerra muito traumatizado. Então, ele tem surtos, crises de raiva, ele tem terrores noturnos, então ele tem vários problemas. Ele volta uma pessoa traumatizada, o que é totalmente normal acontecer, né? A pessoa que volta de uma guerra, que vê tanta tragédia, não tem como ela voltar saudável psicologicamente, né? Então, o que é que eu acho? Eu acho que o Christoph precisava de
tratamento, né, se recuperar para poder se envolver com uma pessoa. E nessa época, a gente sabe que é um romance de época, não existia isso, né? Não existia psicólogo, não existia psiquiatra, não existia nem o diagnóstico de doenças psicológicas. Então eu entendo que não tinha como a autora trazer esses detalhes no livro. Mas o que me incomodou não foi isso. O fato dele estar doente e ele precisar de ajuda, até aí tudo bem, a Beatrix se aproximar dele, ajudar ele, assim como a família da Beatrix fez isso. O problema é eles aceitarem, como se fosse a coisa mais normal do mundo, da Beatrix se casar com uma pessoa que estava doente e que poderia até fazer muito mal a Beatrix, né? Até machucar ela de verdade. Então esse detalhe foi o que me incomodou, a autora ter colocado uma pessoa indefesa, né, ali perto de uma pessoa que representava risco para ela, né? E até a família achar aquilo normal. Ah, tudo bem, os Hathaway também não é normal. Sim, os Hathaway tinham as suas peculiaridades, né? Tinham as suas excentricidades, até eram conhecidos por isso, né? Por serem excêntricos, mas eles não tinham nenhum problema psicológico, como o Christoph tinha. E o próprio Christoph sabia que ele representava perigo para Beatrix. Ele tentou até se manter afastado e não conseguia porque a família estava colocando eles para se casar, assim como a Beatrix estava disposta a lutar por ele. Então eu acho que isso foi o que me incomodou. Se tivesse colocado ele ali como uma pessoa que estava com os problemas psicológicos, que é a coisa normal para você voltar de uma guerra traumatizada, isso acontece com qualquer pessoa, e ele ter ido passar ali um período no campo, se recuperado, porque era o que se fazia naquela época, né? Os amigos ali ajudando, a própria Beatrix ali ajudando ele, tudo bem, mas já coloca eles dois para se casar, para conviver juntos ali, né, sem ele estar 100% bom, sem ele estar nem 80% bom, porque ele não estava nada bem. Aí foi isso que me incomodou no livro e por isso que eu me decepcionei com esse livro aqui. E como sempre, o último livro de séries que me decepciona, né? Eu já tive muitas decepções esse ano com últimos livros de série. Acontece, né, gente? Bom, gente, é isso, listinha feita. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você se decepcionou com algum deles, ou se você gostou. Compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.